Imagine ser escolhido por Deus para liderar milhares de pessoas, atravessar rios em fúria, derrubar muralhas com um grito e conquistar uma terra prometida que parecia inalcançável. Essa é a história de um homem comum que se tornou um líder extraordinário. Essa é a jornada de Josué. Se você gosta de histórias que inspiram coragem, fé e transformação, já se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho. Aqui, cada narrativa é feita para te levar a uma viagem profunda e emocionante. Vamos juntos? Após a morte de Moisés, o povo de Israel estava diante de um novo começo, mas também de um novo líder, Josué. O jovem guerreiro, o braço direito de Moisés por anos, agora carregava sobre si o destino de uma nação inteira. E foi ali, às margens do rio Jordão, que Deus falou com ele pela primeira vez como líder. Josué, meu servo Moisés está morto. Levanta-te e passa o Jordão. Assim como fui com ele, serei contigo. Não temas, sê forte e corajoso. Nesse momento que tudo mudou. Josué não era mais apenas um servo, ele era o escolhido. Josué observava o povo ao longe, mais de 600.000 almas à sua espera. Um povo cansado, marcado por 40 anos de areia, fome, milagres e esperança. E agora, eles olhavam para ele. Ele não era Moisés, não tinha a voz que fazia o mar se abrir, nem o cajado que tocava rochas para jorrar água. Mas Josué tinha algo que poucos compreendem até que sejam colocados diante do impossível: coragem. Sim, foi ali, às margens do rio Jordão, que Josué entendeu. O deserto havia acabado. A promessa estava a um passo. Mas um passo não é só distância. Um passo exige fé. Naquele amanhecer, enquanto as águas do Jordão rugiam como uma besta acordada, Deus falou com ele. Seja forte e corajoso. Como fui com Moisés, assim serei contigo. As palavras calaram fundo em seu peito. Ele não estava sozinho. Josué se ergueu diante do povo. Sua voz, ainda que embargada pela emoção, ecoou com autoridade. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. E no dia seguinte, o milagre. Os sacerdotes colocaram os pés nas águas, e o impossível aconteceu. O Jordão parou. Sim, o rio parou, como quem respeita uma ordem divina. O povo atravessou em terra seca. Cada passo era um testemunho de que Deus estava com Josué. Naquele dia, o medo virou fé, a dúvida, convicção. E Josué, ele passou a ser mais que um líder, ele se tornou o instrumento da promessa. Mas a terra prometida não estava vazia. Ela era habitada, fortificada, armadilhas por todos os lados. E no coração do território estava Jericó. Jericó, com seus muros altos, grossos, orgulhosos. E Deus, mais uma vez, falou: rodeiem a cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º, 7 voltas, e então gritem. Era estranho, não era guerra como se esperava. Era obediência, silêncio e fé. Durante 6 dias, o povo marchou ao redor da cidade. Nenhuma espada, nenhum ataque. Apenas a arca, as trombetas e o som dos passos na areia. No 7º dia, a tensão pairava como névoa espessa. 7 voltas. E então, o som das trombetas. Um grito. Não um grito de desespero, mas de fé. Ah! Os muros tremeram, trincaram e caíram. Toda Jericó veio abaixo. Uma cidade inteira derrubada por obediência e fé. Josué havia vencido a primeira batalha, mas não seria a última. Em seguida veio Ai, uma cidade menor, aparentemente fácil, mas Israel foi derrotado.
Josué rasgou suas vestes, chorou diante de Deus. Senhor, por que permitiste isso? O que direi agora diante dos inimigos? E Deus respondeu com firmeza: há pecado no acampamento. Não poderei estar com vocês enquanto isso não for removido. Achã, esse era o nome. Um homem que, em Jericó, pegou o que era proibido. Roubou daquilo que Deus havia consagrado. Um erro de um que afetou toda uma nação. Quando o pecado foi exposto, Josué entendeu: vitória não vem da força, vem da santidade. Com o acampamento limpo, Israel voltou a Ai. Desta vez, venceram. Desta vez, Deus estava com eles. E assim, uma a uma, as cidades foram sendo conquistadas. Josué enfrentou reis, exércitos, alianças. Ele liderou batalhas de dia e de noite. E então veio o momento mais impressionante de sua vida. 5 reis se uniram contra Gibeão, uma cidade que havia feito aliança com Israel. Josué correu para ajudar. Marchou a noite inteira com seus homens. E no meio da batalha, ele viu o tempo passando e a vitória escapando pela sombra do pôr do sol. Foi quando ele olhou para o céu e orou: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o céu obedeceu. O sol parou, a lua se congelou, o tempo foi suspenso. Nunca, jamais houve dia como aquele, nem antes nem depois. Um dia em que Deus ouviu a voz de um homem e moveu os céus por sua fé. Com o tempo, as guerras cessaram. A terra foi dividida entre as tribos. Cada um recebeu sua herança. E Josué, já velho, chamou o povo uma última vez. Sua voz agora era mais lenta, mas ainda cheia de força. Vocês viram tudo o que o Senhor fez por nós. Ele lutou por vocês. Ele cumpriu todas as promessas. Nenhuma falhou. Ele fez uma pausa. Observou os rostos diante de si. Rostos que cresceram no deserto, rostos que viram muralhas caírem, sol parar, milagres acontecerem. Mas agora escolham a quem servirão: aos deuses dos seus antepassados, aos deuses dos amorreus? Quanto a mim, ele estendeu a mão. Sua voz tremeu, mas não hesitou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu: também nós serviremos ao Senhor, pois ele é nosso Deus. Josué morreu com 110 anos e foi sepultado em Timnat-Sera, no monte de Efraim. Um homem que começou como servo e terminou como herói. Mas seu maior feito não foi conquistar terras, foi conquistar corações, conquistar fé, ensinar um povo a confiar, porque Josué não era apenas um guerreiro. Ele era um mensageiro da promessa. E até hoje, sua vida sussurra ao nosso coração. Seja forte e corajoso. O mesmo Deus que esteve comigo está contigo. A história de Josué não terminou com ele. Ela continua em cada um que decide confiar, mesmo diante do impossível. Em cada um que, ao ouvir a voz do medo, decide responder com fé. E você, já atravessou seu Jordão? Ou ainda está esperando coragem para dar o primeiro passo?